Olá e bem-vindos ao estúdio da Dukascop TV em Genebra. Nosso convidado de hoje para falarmos sobre as negociações envolvendo a mudança climática nesse período que antecede a Conferência de Paris é o presidente e diretor executivo da Associação Internacional do Comércio de Emissões, Dirk Forrester. Obrigado pelo convite, Daniel. Na semana passada, o G7 surpreendeu com um compromisso de não mais usar combustíveis fósseis daqui a 80 anos. Como isso contribui para a Conferência de Paris no final do ano? Isso deve dar um sinal aos negociadores sobre onde alguns dos players econômicos mais importantes precisam chegar no longo prazo. Ao mesmo tempo, na reunião do G7 em Bonn, a poucos quilômetros de distância, tivemos discussões sobre todos os tópicos em evidência para Paris. Eu não tenho certeza de que a reunião tenha feito grande diferença, mas espero que a mensagem chegue até os negociadores. Essa é a direção no longo prazo. É um grande desafio descarbonizar tanto assim. Essa meta é muito ambiciosa. Nós contamos com os líderes do G7 para definir a direção necessária, mas tudo isso depende de ação imediata. Como começar essa transição? É o tema da Conferência de Paris. Precisamos começar a fazer algo prático e eficaz em breve. Quanto mais adiamos, mais difícil e mais caro a solução fica, afetando cada vez mais a economia. A comunidade empresarial está buscando sinais claros sobre as medidas necessárias no curto prazo. Quais foram as decisões importantes tomadas ao longo dos últimos meses antes da Conferência de Paris em novembro de 2015? Os negociadores têm vários tópicos importantes em discussão a caminho de Paris. Um deles é sobre a mitigação, ou seja, os compromissos de redução das emissões. Parte do problema é como financiar a transição. Para outros países, é importante saber como eles vão lidar com a mudança climática, quais estratégias vão usar para se adaptarem e que tipo de assistência terão para se adaptarem às mudanças no nível do mar ou de secas ou inundações. Nós também temos as políticas de transferência de tecnologia e as políticas de suprimento da capacidade local para responder à mudança climática. Todas essas coisas devem ser discutidas e, infelizmente, o texto que eles estão trabalhando é muito longo, cerca de 80 páginas, e esperamos que caia para 20 páginas. É isso que eles estão fazendo, tentando passar por um processo de filtragem das opções para chegarem a uma solução clara no final. Eles não fizeram muito progresso. Eles falaram sobre o texto e sobre como simplificá-lo para reduzirem juntos as opções. O grande avanço que eles fizeram, que apesar de parecer muito simples, foi muito importante, foi a delegação do primeiro corte aos co-presidentes para reduzir o tamanho do texto, combinando algumas das provisões para que o trabalho se tornasse mais fácil. Eles vão se reunir novamente no final de agosto em Bonn, onde os co-presidentes irão apresentar um documento mais curto para ser discutido e alterado. Essa é uma dinâmica diferente de negociação e esperamos que ajude a superar o impasse. Este sinal do G7 pode trazer algum impulso político, mas temos de ver se os negociadores entenderão a mensagem de seus chefes de que é hora de agir. Você mencionou que a direção pode estar no menor denominador comum. Nós tivemos a Conferência do Rio, o Protocolo de Kyoto, e agora estamos caminhando para esse protocolo de acordo da Conferência de Paris no final do ano. Qual será o benefício ou o passo decisivo para essa negociação?
Eles estão criando um tipo diferente de estrutura, com base na experiência do Protocolo de Kyoto. Eu acredito que a estrutura ainda seguirá os moldes da Convenção sobre Mudanças Climáticas, mas construirá uma fundação para alguns desses programas importantes que precisam de solução. A conferência também vai falar sobre como os países podem trabalhar juntos para atingir os objetivos em áreas como finanças ou mercados de emissões. Isso envolve a cooperação internacional entre empresas e o que está sendo negociado. Eles precisam entender o básico. Parte do problema está em como eles medem e reportam as emissões, e em como eles são responsáveis por essas várias formas de cooperação. Esse é o desafio. Um texto que explica tudo isso de forma concisa, orientado em princípios. Além disso, quando eles fizerem o documento principal, começarão a implementar decisões, o que vai adicionar centenas de páginas, à medida que passam pelo detalhe de regulamentação sobre como exatamente a proposta vai funcionar. Eu não acredito que a Conferência de Paris chegará a implementar, mas tem foco na base fundamental. Para a comunidade empresarial, a coisa mais importante talvez seja entender os sinais da fixação do preço do carbono. O preço do carbono dá o sinal econômico que o negócio precisa para começar a fazer a transição. Para que o sinal seja certo, eles precisam implementar políticas sobre como as transações internacionais podem funcionar. Há países que não têm qualquer interesse em participar, como a Bolívia e a Venezuela. Entretanto, para países da Europa, a China e os Estados Unidos, a mudança climática é parte essencial para o futuro, através da redução das emissões para os níveis que vão proteger o planeta. Eles terão de reduzir em cerca de 90% abaixo dos níveis de 1990 até 2050. Isso é o que o mundo desenvolvido terá de fazer, o que envolve a descarbonização total do setor de energia. Para que isso seja feito de forma eficiente, é preciso analisar os fluxos do mercado para se encontrar as oportunidades de redução mais baratas. Um ano, isso poderia acontecer em uma jurisdição nos Estados Unidos. Outro ano poderia ser em uma jurisdição na Europa. Mas você precisa de um fluxo de capital para esses lugares. Isso é o que constitui o comércio de emissões. E o que isso significa para os investidores? Como eles podem considerar os resultados da Declaração de Paris? Eu acredito que os investidores já estão conscientes disso e estão apenas esperando mais clareza política sobre o funcionamento das regras, para que eles possam saber se um investimento em tecnologia renovável em uma determinada jurisdição é estável e se vai prosperar e trazer retornos. Os investidores se interessam cada vez mais por estratégias energéticas do futuro e por empresas de energia renovável. Eles estão cada vez menos interessados em investimentos em combustíveis fósseis tradicionais. Na verdade, minha expectativa é de que as grandes empresas de energia façam essa transição para que também possam fornecer os dois tipos de energia. Eu acredito que o capital esteja disponível. Só precisamos de clareza em relação às políticas. Essa conferência terá um grande impacto sobre a sustentabilidade dos negócios em geral. Sim, os investidores devem saber que o Acordo de Paris irá definir a estrutura política global. As decisões reais de investimento que importam estarão nos sistemas nacionais que emergem sob o acordo. Por exemplo, o que cada nação se propõe ou se compromete a fazer. Em seguida, temos de esperar para ver se eles vão seguir os compromissos. É nesse estágio de implementação desses programas, em âmbito nacional e subnacional, que poderemos perder ou ganhar. Dirk Forrester, da Associação Internacional do Comércio de Emissões. Muito obrigado pela participação. Foi um prazer. Obrigado. Obrigado por assistirem e continuem conectados ao site da Dukascop TV para mais atualizações e entrevistas exclusivas. Até mais.